Parece que um telefone celular comum de nossa época criou uma verdadeira sensação. Pessoas estranhas, parecidas com animais, olhavam para o celular na mão do cara, de boca aberta, como se estivessem diante do maior milagre de suas vidas. O nome desse cara era Ling Shen, ele completou 20 anos este ano, atualmente trabalhava meio período em um laboratório universitário e tentava vender um telefone comum como um item mágico que permitiria às pessoas se comunicarem por grandes distâncias. Inicialmente, o cara participou de um experimento em laboratório em sua universidade apenas para ganhar os pontos necessários para seus estudos. Este deveria ser o estudo médico mais comum, mas a certa altura o herói foi repentinamente solicitado a se deitar em uma cápsula, supostamente para calcular os dados de seu corpo. Aí a tampa da cápsula se fechou, o gás começou a fluir, o cara não se lembrava absolutamente do que aconteceu a seguir, porque simplesmente perdeu a consciência imediatamente. No momento seguinte, Lin já acordou neste mundo estranho, onde era a única pessoa sobrevivente. As terras locais eram habitadas apenas por vários tipos de orcs, semelhantes tanto a pessoas quanto a animais, e até certo ponto todos esses tipos de criaturas substituíram a humanidade, devido à sua diversidade e quantidade. Voltemos ao momento presente, onde nosso empreendedor chamado Ling Shen estava tentando vender telefones celulares modernos para essas criaturas estranhas. Os moradores ficaram muito impressionados com tal coisa, comum para nós e estranha para eles, que também emitia sons engraçados, que divertiam as crianças e assustavam os adultos. O herói estava à frente de todo o leilão, cercado por duas belezas bestiais de ambos os lados. Ele entendeu perfeitamente as oportunidades que agora se abriam para ele, porque ainda restavam muitos aparelhos modernos no mundo, sobre os quais a população local não entendia absolutamente nada. Por exemplo, eles poderiam usar telefones celulares como armadura, simplesmente amarrando suas abas nos braços. Para a maioria dos herbívoros, os livros eram geralmente uma iguaria favorita, por isso eram usados como iguaria na mesa de jantar. Absolutamente tudo que esse empreendedor ofereceu foi vendido como pão quente nesses leilões. Tudo que ele teve tempo de fazer foi aumentar o preço de cada produto o tempo todo, o que o deixou imensamente feliz. Normalmente os leilões eram bastante justos, mas em todos os lugares há pessoas que querem obter tudo de uma vez e de graça. Então alguma empresa veio ao leilão de hoje, ficando atrás e interferindo constantemente no leilão em andamento. Porém, as pessoas aqui reunidas ficaram horrorizadas, pois não eram apenas vilões, mas o líder de uma formidável gangue local. No início estava um urso, que era tão grande que tinha pelo menos o dobro da altura de todos os outros, com o rosto coberto de cicatrizes. Em volta do pescoço ele usava um colar de outros predadores derrotados, sua comitiva não era muito mais gentil. Este urso agarrou sem cerimônia o pobre rapaz pela gola, ergueu-o no ar e jogou-o nas mãos de seu protegido. Seu capanga-pantera começou a ameaçar o infeliz herbívoro, forçando-o a desistir de seu lote conquistado. Essa situação aterrorizou todos os outros animais aqui reunidos, pois entenderam que esse cara não poderia mais ser salvo. E eles tinham toda a razão, pois a pantera jogou o loiro no chão e começou a ameaçá-lo com violência. O cara já havia desistido e implorado por misericórdia, concordando até em doar todos os seus ganhos de graça. Porém, o rosto da pantera caolho expressava não apenas o desejo de vencer, mas também de desfrutar da própria vilania. Ele ergueu seu pé enorme com garras logo acima do peito do pobre coitado, pronto para abaixá-lo a qualquer momento. O cara já entendeu que esses eram seus últimos momentos de vida neste mundo, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Nem alguns segundos se passaram antes que a enorme pata do predador caísse sobre o peito do infeliz, esmagando-o. Terminado o trabalho, a pantera seguiu em frente com calma, deixando rastros de sangue atrás de si. O pobre menino, que não estava mais entre nós neste mundo, foi simplesmente deixado para trás, deitado numa poça de sangue. Esse trio assustou loucamente todos aqui reunidos, não só pela aparência, mas também pelo fato de também gostarem de assassinato. Todos eles não queriam apenas causar danos, mas sempre tentavam fazer o máximo de mal possível em seu caminho, o que lhes trazia prazer. O mais terrível entre eles era, claro, o urso, que às vezes fazia vítimas deliberadamente para si mesmo assim. Para zombar, ele jogou uma moeda infeliz na mesa e estava prestes a recolher todas as mercadorias. Seus capangas estavam apenas andando e coletando todas as coisas que ganharam de outros animais. Foi a vez do telefone, que ficou em cima da mesa. A pantera estendeu a pata para este estranho objeto, mas de repente, no último momento, o próprio vendedor apareceu na frente dele. O jovem simplesmente afastou imediatamente o telefone do bandido e deu um tapa na mão dele,
como se mostrasse que não conseguiriam nada aqui. A pantera a princípio tentou ameaçar com palavras, mas o cara reagiu a tudo com um sorriso e claramente não tinha medo disso. Então a pantera tentou atacar o jovem vendedor, com a intenção de acertá-lo bem na cara. Porém, quando o golpe quase tocou o corpo do cara, ele desapareceu de repente. Definitivamente não havia ninguém ao redor da mesa e da pantera, apenas terreno vazio. O bandido ficou chocado ao ver como o cara conseguiu desaparecer tão rapidamente. Afinal, na realidade o vilão era um dos animais mais rápidos do mundo, mas nem ele conseguia acompanhar a velocidade deste jovem vendedor. Apenas um brilho estranho apareceu de repente bem na frente dele por um segundo e depois desapareceu com a mesma rapidez. Outro objeto estranho caiu exatamente onde o menino estava. O urso-chefe começou a olhar em volta, tentando encontrar a pessoa desaparecida. Os moradores restantes também não conseguiam entender o que acabará de acontecer aqui. Pantera ainda mais, porque embora fosse rápido, era um pouco chato. Decidindo que não importava para onde o menino fosse, o principal era que agora poderiam levar todas as suas coisas, os bandidos continuaram a roubar os moradores locais. Portanto, eles imediatamente pegaram os 2 telefones que ficaram sobre a mesa sem vigilância. O chefe dos ursos e seus capangas ficaram muito felizes com uma captura tão boa. Eles nunca tinham visto coisinhas tão engraçadas no mundo inteiro, viraram-nas nas mãos, tentando entender como usá-las. Surpreendentemente, o padre foi o primeiro a pensar em tentar pressionar as estranhas protuberâncias que existiam neste objeto. Ele ouviu alguns sons vindos de um objeto estranho e levou-o ao ouvido para ouvir melhor. E aí uma linda voz feminina começou a falar com ele. Foi a mesma garota que estava ao lado do nosso vendedor recentemente e desapareceu ainda mais cedo. Ela disse ao vilão que, infelizmente, o saldo da conta dele era 0 e se quisessem continuar usando o celular teriam que pagar em dinheiro. Os rapazes não entenderam nada o que a linda garota quis dizer, cuja voz veio desse estranho objeto. A menina disse-lhes para trazerem o dinheiro para o antigo prédio do laboratório antes de um determinado dia, mas ela simplesmente desligou. Deitado em seu colo naquele momento estava o mesmo vendedor que desapareceu magicamente do leilão. A menina, encerrada a conversa, desligou o fone de ouvido e tirou da cabeça. Ela suspirou cansada, depois de uma missão tão difícil e de uma conversa muito desagradável com os bandidos. Ela perguntou ao cara que estava deitado em seu colo todo esse tempo sobre a qualidade do trabalho realizado. Ele a elogiou, dizendo que o trabalho foi feito com perfeição. Ele estava feliz porque o plano deles funcionou perfeitamente, exatamente como eles queriam. A menina olhou para o nosso herói com adoração, aproveitando cada minuto que passava com ele. Lin, vendo que o dinheiro havia chegado na conta, decidiu dar uma lição àqueles bandidos malvados. Ele sorriu, disse que os vilões deveriam sempre receber o que merecem e decidiu enganá-los. Ele apertou o grande botão vermelho do controle remoto, que ativou o mecanismo de autodestruição do celular. O telefone naquele exato momento literalmente explodiu bem na mão da pantera atordoada. Tudo o que restou dele foi um pequeno pedaço em chamas de circuitos inúteis que lentamente se extinguiram no chão. Isso deixou os bandidos furiosos e os fez queimar de raiva. A pantera prometeu vingar-se do nosso herói por tamanha humilhação, mas o casal não se importou muito. Naquele momento caminhavam calmamente pelo laboratório. A garota ficou surpresa com o quão inteligente seu parceiro se revelou. Eles caminharam até o centro de controle do laboratório, e naquele momento o cara estava pensando em outro plano de como poderia restaurar a eletricidade em todo o centro e ganhar ainda mais energia. Então a garota começou a se lembrar de como conheceu esse cara e como ele a libertou do cativeiro. Ela lembrou que era apenas mais um dia no estranho mundo das pessoas bestiais ou dos animais humanoides. O toque monótono de correntes grossas era ouvido por toda a área, amarrando os pulsos das criaturas que caminhavam pela estrada e soando exatamente no ritmo de seus passos, lentos de fadiga. Todos eles estavam vestidos com roupas rasgadas, desbotadas e desbotadas sob o sol escaldante, que não protegiam mais do vento, apenas penduravam em farrapos sobre seus corpos. Mas entre todos os que caminhavam, uma menina se destacava com seus chifres e vestido manchado, uma vaca chamada Eli, como ela mesma se imaginava. A menina estava muito suja, cansada pelo longo tempo passado na estrada pelas mesmas infelizes como ela, que, como ela, não tinham nada a perder. No mundo dos fracos e dos fortes, todos tiveram muita sorte de não se tornarem vítimas daqueles que eram muito mais perigosos e poderiam tê-los comido. Nossa vaca Eli foi uma das que teve um destino diferente, pois em vez de ser comida, acabou exilada junto com outros herbívoros.
Então todos perceberam que o ritmo geral do movimento havia diminuído devido ao fato de aqueles que estavam na frente dessa multidão terem esbarrado em alguma coisa. Era um instituto situado no meio de um lugar árido onde não crescia grama, onde não havia comida visível para nossos pobres animais conduzidos, apenas uma estranha estrutura de vidro e concreto. Foi realmente um exílio, porque as criaturas foram simplesmente reunidas em um lugar, onde não havia nada, apenas paredes nuas, e abandonadas à mercê do destino, abandonadas por todos e só podiam esperar pela morte inevitável. Eli entendeu perfeitamente que o mesmo destino a aguardava pela frente, como estava reservado para todos os outros que a cercavam em um lugar tão estranho e assustadoramente escuro. Mas, felizmente, o padre foi instruído por alguém que se autodenominava vice-rei local e conseguiu encontrar um certo altar. No meio do silêncio do hangar ouviu-se um som estranho, depois um assobio e, a princípio fraco, mas a cada minuto ganhando mais e mais força, a luz começou a penetrar na escuridão do espaço trancado. Então o vice-rei encontrou o seu altar e abriu a porta do que quase se tornou um cemitério para centenas de seres ainda vivos, e instantaneamente deu-lhes esperança de salvação. Todos ficaram confusos, com medo de se alegrar antes do tempo, mas entenderam que agora suas vidas estavam nas mãos de seu salvador ou destruidor. E ele, enquanto isso, olhou para as criaturas sentadas e tremendo de horror, sorriu e tentou explicar-lhes seu novo modo de vida, se, é claro, eles estivessem interessados nesta vida. Todos aqueles que obedeceram foram imediatamente alimentados com comida muito estranha e de aparência incompreensível, proveniente de caixas trazidas pelos asseclas de seu novo comandante. O chefe ainda ficava por perto e monitorava o processo de distribuição das rações, sem parar de vez em quando de dar novas instruções aos seus assistentes. Ele forçou as criaturas a se dividirem em grupos de vários em cada um. Só então eles receberam uma caixa para todos e passaram para o próximo grupo semelhante, sentados próximos, aguardando sua porção. O chefe constantemente se autodenominava vice-regente diante dos animais, repetindo que tudo isso era sua vontade e agora o sofrimento lhe devia vida. Ele os forçou a inclinar reverentemente a cabeça até o chão em uma reverência, a congelar nesta posição por vários minutos, até que ele mesmo lhes deu sinal verde e finalmente permitiu que se levantassem. E todas as criaturas, de pequeno a grande porte, todos baixaram a cabeça não por respeito, mas por medo e gratidão àquele que lhes deu esperança de uma vida futura, que os salvou da fome naquele momento. E o governador olhou para tudo isso e regozijou-se com seu poder sobre as pobres e infelizes criaturas que ainda não perceberam o destino que lhes estava preparado. O padre disse a todos que só o vice-rei poderia entender a palavra de Deus e dizer a todos como lidar com Deus para receber o alimento. Assim veio relativa paz e tranquilidade nas novas terras estranhas, onde todos os rejeitados se estabeleceram, e as criaturas se revezaram ajudando na distribuição dos alimentos destinados a todos e na limpeza. Então nossa vaca estava cumprindo suas funções pela primeira vez com outra menina quando de repente ouviu um pedido de socorro. O companheiro de Eli tentou acalmar a menina com palavras, convencê-la de que ela não deveria prestar atenção aos gritos estranhos. O governador só ficou um pouco furioso, mas ninguém corria perigo e era melhor apenas seguir em frente com calma. Seus próprios negócios e não interferir nos negócios de outras pessoas, e com isso ela conseguiu convencer a vaca porque, embora ela quisesse ajudar, ela ainda entendia que não conseguiria lidar sozinha e só poderia trazer a ira do governador sobre ela própria cabeça. E certamente ninguém se apressaria em salvá-la depois disso. E nesse momento o padre pressionou a cabeça da pobre empregada com o pé sujo no chão, obrigando-a a cair de joelhos e a sentar-se ali, fingindo ser um escabelo e tremendo de medo. Seu próprio poder o enlouqueceu, obrigou-o a literalmente ultrapassar os limites do permitido, devorar reservas de alimentos destinadas às pobres criaturas, beber garrafas de álcool e humilhar os fracos de todas as maneiras possíveis. Ele olhou para a garota a seus pés e riu bem na cara dela, justificando seu comportamento com as ordens de Deus, as quais não ousou desobedecer. O padre e seus homens levaram a maior parte da comida para si, mas todos ainda estavam muito gratos a ele. Porque mesmo essa vida de constante desnutrição, espancamentos, serviço e medo era, na compreensão das criaturas, muito melhor do que a morte por fome selvagem em algum estranho hangar frio e escuro entre estranhos. A vaca concordou com a maioria e, já esquecida do coitado que precisava de ajuda na sala do governador e de seus capangas, cuidou com calma das flores de seu quarto. Todos os dias ela orava ao Deus misericordioso para que ele a salvasse e lhe desse comida, água, abrigo, que permitisse que uma vaca tão lamentável como ela continuasse a viver. No entanto,
Ela não conseguia fechar os olhos para as conversas que circulavam há muito tempo entre as mesmas criaturas que viviam com ela sob o mesmo teto. A menina ouvia cada vez mais que o governador e seus assistentes estavam se tornando cada vez mais atrevidos, pegando mais comida para si do que antes e zombando cada vez mais dos servos que lhes traziam essa comida e atendiam suas casas. Portanto, ela não só ficou grata pela vida que lhe foi dada, mas também pediu ao Senhor Deus que tornasse esta mesma vida um pouco melhor, um pouco mais fácil, para controlar um pouco a cabeça do padre e sua companhia. E então um dia sua oração foi ouvida, porque as criaturas que desta vez estavam de plantão perto de Deus em antecipação ao novo alimento informaram a todos sobre o milagre que havia acontecido. Quando as portas se abriram, em vez de comida havia sobre a mesa uma criatura estranha que não se parecia com nenhum dos animais, não tinha rabo, nem chifres, nem orelhas na cabeça. Claro que os plantonistas imediatamente mandaram gente para o padre vir e tentar falar com Deus, para saber o que aconteceu, onde estava a comida, que tipo de criatura lhes foi enviada hoje. Os animais estavam aterrorizados e com medo, mas estavam extremamente curiosos para saber o que ou quem estava sobre a mesa, por que Deus lhes enviou aquilo, onde estava a comida. Todos aguardavam a decisão do governador, olhando para ele com perguntas, propondo diversas opções para o desenvolvimento dos acontecimentos, mas ainda aguardando dele as decisões finais. O dignitário estava pensando porque ainda não conseguia decidir como sair dessa situação sem revelar seu engano de não ter se comunicado com nenhum deus durante todo esse tempo. Por fim, ele teve a ideia de tirar daqui todas as criaturas estranhas, dar-lhes comida, distraí-los dessa pessoa estranha, o que lhe daria mais tempo para lidar com essa situação. Portanto, todos os animais foram simplesmente presenteados com montanhas de alimentos que nunca haviam recebido antes. Eles foram forçados a pegar o máximo de comida que pudessem carregar e imediatamente se dispersar do hangar para suas casas enquanto o governador cuidava do problema que havia surgido. Portanto, todos imediatamente começaram a se agitar e depois de alguns segundos, nem mesmo minutos, não havia vestígios de ninguém na sala. Quando todas as criaturas finalmente partiram e a porta se fechou atrás delas, apenas nossa conhecida vaca permaneceu ao lado do governador. Ela olhou em volta e não entendeu o que comer e refazer, onde colocar o resto da comida, o que fazer com aquela estranha criatura deitada na mesa. Mas o governador tinha um plano próprio, que queria utilizar, e esse mesmo plano implicava a participação da pobre vaca. Portanto, o padre se aproximou de Eli, colocou a mão em seu ombro, curvou-se até seus ouvidos e começou a sussurrar um novo decreto, escondendo-se atrás da ordem do Senhor. O que Eli ouviu não a deixou nada feliz, pelo contrário, ela até a assustou. A menina começou a tremer muito. Um arrepio percorreu sua pele e até lhe pareceu que o quarto de repente ficou mais frio. O governador pegou a mão dela e colocou uma faca nelas, que apareceu como num passe de mágica vinda do nada. Ele se inclinou ainda mais sobre a cabeça de Eli e ordenou que ela pegasse essa faca e enfiasse naquela estranha criatura deitada sobre a mesa, matando-a antes que ela acordasse, porque essa era a ordem de Deus. Eli olhou para a ponta da faca, para o modo como ela brilhava sob a luz, e isso a encheu de verdadeiro horror, porque ela nunca havia matado ninguém antes, tinha sido herbívora durante toda a vida e nunca havia feito mal a uma única criatura viva. Nesse momento, o padre levantou-se, deu alguns passos para trás e mais uma vez lembrou a vaca que ela mora aqui pela vontade de Deus, e portanto, é obrigada a fazer tudo o que Deus exige dela em troca. Ele disse que agora tudo está apenas nas mãos dela, e ele pode acompanhar a execução da ordem através da câmera, estando em outra sala, então ela não poderá simplesmente escapar. O delegado saiu, deixando Eli sozinha na sala, segurando firmemente nas mãos a faca com a qual estava prestes a ferir outra criatura pela primeira vez na vida. Eli ficou parada como se estivesse congelada e só foi trazida de volta à razão pelo som repugnante e prolongado da porta se fechando atrás do padre falecido. Só depois disso a menina levantou a cabeça e finalmente olhou para a estranha criatura que estava deitada sobre a mesa, enviada por Deus. Agora a vaca estava convencida de que essa criatura estava definitivamente viva, pois começou a emitir vários sons e aos poucos voltou a si, prestes a ameaçar acordar. Não havia um momento a perder se Eli realmente queria cumprir a ordem de Deus e matar esta criatura, em vez de ser punida por desobedecer a ordem. Ela olhou para a faca em suas mãos e não entendeu o que realmente deveria fazer, ficou assustada com seu fio e no reflexo da superfície ela se viu. A vaca olhou novamente para a estranha criatura deitada sobre a mesa e aproximou-se dela alguns passos. A criatura estava claramente com dor,
Claramente estava faltando alguma coisa. Ele se sentia mal e Eli nem sabia se deveria ajudá-la ou tirá-lo rapidamente de seu tormento. Eli se aproximou de Deus e tentou ler o que ele queria lhe dizer, mas só se convenceu de que somente o governador poderia entender as ordens de Deus, pois ela não conseguia entender nenhuma das palavras escritas. Mesmo assim, ela sentiu pena daquela pobre criatura sofrendo. Então Eli colocou a faca nas costas, pensando que nesse estado ninguém iria machucá-la, e se aproximou, quase perto, da mesa. Ela se inclinou sobre o corpo da criatura, tentando entender o que havia de errado com ela. Então ela subiu na mesa para chegar o mais próximo possível da cabeça da criatura e tentar entender se talvez ela quisesse e estivesse tentando conversar com ela sobre alguma coisa. A criatura estava claramente com frio. Então Eli subiu em cima dela, tentando aquecê-la com o calor do seu próprio corpo. A vaca experimentou uma sensação estranha. Ao mesmo tempo que estava com medo, sentia pena desta pobre criatura deitada aqui em agonia, mas ao mesmo tempo evocava alguns sentimentos novos em seu corpo. Seu rosto estava coberto de suor de tensão, uma careta de dor, seu corpo continuava a emitir sons de agonia. Eli recorreu a Deus, tentando descobrir como poderia ajudar esta estranha criatura. De repente, uma ideia inesperada lhe veio à mente, o que a confundiu, pois era uma ação muito incompreensível para ela. Não entendendo completamente o que estava acontecendo, Eli se aproximou do rosto da estranha criatura e começou a se aproximar dela gradualmente. Ela olhou para os lábios dele, que de vez em quando se abriam e fechavam, emitindo novas porções de hálito quente a cada vez. A garota fechou os olhos e aos poucos começou a aproximar cada vez mais os lábios dos lábios dessa estranha criatura. Por fim, ela cobriu a boca dele com a dela, e suas línguas se entrelaçaram como se estivessem em uma dança estranha, o que em outro momento teria intrigado muito Eli, mas agora ela estava completamente absorta no processo e não prestava atenção em nada ao seu redor. A garota pegou o rosto da criatura nas mãos e tentou pressionar os lábios contra ele o mais forte possível, e suas línguas se moviam cada vez mais rápido, entrelaçadas. Depois de algum tempo, Eli finalmente afastou o rosto daquela estranha criatura e tentou olhar para ela novamente. Algum sentimento incompreensível cresceu dentro dela e ao olhar para esta criatura, intensificou-se a cada segundo. A criatura repentina moveu os braços e tentou puxá-los o mais alto possível até a cabeça, como se algo ali a estivesse incomodando. Imediatamente ao lado da mesa, do nada, apareceu a mesma mesinha, sobre a qual havia um copo de vidro comum vazio em cima. Eli ficou confusa, não entendeu completamente o que Deus queria dela, tentou perguntar a ele sobre isso, mas nunca recebeu nada em resposta. De repente, um pensamento lhe veio à mente: por que se há um copo, então algo precisa ser derramado nele, e talvez desta forma Deus estivesse tentando dizer a ela que a criatura não tinha água suficiente. No entanto, a vaca não tinha água com ela, e não havia água ao lado dela, e Deus deu-lhe um copo, mas não lhe deu nada para derramar nele. E então Eli lembrou que afinal ela era uma vaca, o que significa que ela tinha seu próprio leite. A menina ficou um pouco envergonhada, mas entendeu que talvez Deus estivesse contando com isso ao lhe dar este copo, que ela mesma iria descobrir e descobrir. Eli ficou absolutamente envergonhada de derramar seu leite em um copo na frente de estranhos, mas a criatura claramente precisava de ajuda e com muita urgência. Essa decisão não foi fácil, mas ela ainda achava que ainda não tinha para onde ir e não havia necessidade de esperar por ajuda, então a menina se decidiu, sobre a qual informou a divindade. Ela olhou mais uma vez para a estranha criatura em que estava sentada, imaginando a melhor forma de fazer isso. A situação em si definitivamente deixou a garota nervosa, pois ela raramente se encontrava em tais situações. Mas não havia mais nada a fazer a não ser ajudar esta pobre criatura, porque a cada segundo seu rosto ficava cada vez mais distorcido de dor, parecia que um pouco mais e ele nunca mais conseguiria voltar a si. Então a vaca saiu da mesa, afastou-se um pouco mais dele, afastou-se da câmera e começou a desamarrar o vestido, levantando as mãos. A garota afrouxou os laços do pescoço, baixou a gola do manto manchado para frente e inclinou o peito sobre o vidro. Bastou um pouco de esforço, uma pequena pressão no peito, para que o leite fresco começasse a jorrar, enchendo o copo até a borda. Depois disso, Eli pegou a bebida nas mãos, caminhou até a estranha criatura e encostou o copo em seus lábios. A menina observou a criatura começar a absorver lentamente seu próprio leite, o que ao mesmo tempo a confundiu e despertou nela outros novos sentimentos. A criatura já havia bebido mais de meio copo de leite, mas ainda não recuperou o juízo, então Eli começou a se preocupar por ter entendido ou feito algo errado.
Depois de ficar ali por mais alguns minutos, a criatura finalmente começou a cair em si, abrindo primeiro um olho, depois o segundo e depois os dois ao mesmo tempo. Olhou para frente e depois para Eli, tentando dizer alguma coisa. Tudo nadou diante dos olhos da criatura, girando em todas as direções, não permitindo que ele se concentrasse no que estava acontecendo e finalmente recuperasse o juízo. A menina ficou muito feliz que esta estranha criatura finalmente recuperou o juízo, até lágrimas apareceram em seus olhos de felicidade, e um sorriso iluminou seu rosto e não o deixou. Enquanto a vaca estava sentada de joelhos sobre a mesa, o cara finalmente recobrou o juízo, apoiou-se nos cotovelos, tentou ficar em uma posição mais confortável e sentar-se. Ele olhou para a garota que estava sentada bem perto dele, sem entender muito bem o que estava acontecendo, como ela foi parar ali. E ela, por sua vez, olhou para ele com um sorriso e esperou por novas ações, sem fazer nada ainda, mas dando tempo à criatura para recobrar o juízo. Então finalmente o cara percebeu que tudo isso não era um sonho, mas estava acontecendo na realidade, que a garota também estava sentada na frente dele de verdade. O herói começou a olhar em volta, sem entender onde estava, como chegou aqui. Então ele se interessou pela aparência da garota, suas roupas estranhas, suas cordas nas mãos, o sino em seu pescoço, seus chifres. E enquanto o cara recuperava o juízo, nossa vaca, seguindo as regras da decência, começou a dizer a ele que o nome dela era Eli, que ela tinha 16 anos, que era da Escócia. O herói não entendeu bem do que ela estava falando, que tipo de vacas vivas eram, pensando que era tudo uma brincadeira. Mesmo assim, ele decidiu brincar com essa garota estranha por enquanto, porque não entendia completamente o que estava acontecendo ao seu redor e esperava pela ajuda dela. Ele se apresentou, disse que era um homem, chamando-se pelo nome de Ling Shen ou simplesmente Ling, disse que trabalhava aqui e começou a perguntar sobre algumas pessoas completamente desconhecidas para a garota. De tudo isso, nossa vaca não entendeu praticamente nada, apenas que essa estranha criatura era uma pessoa real, um cara chamado Lin, que falava de maneira muito estranha. A garota simplesmente repetiu palavras que ela não conhecia, esperando que o cara pudesse explicar o que isso significava, mas na verdade ela não entendeu nada e o que ele estava dizendo. O herói também não gostou de ficar preso em algum lugar desconhecido com uma vaca estranha que não entendia nada. Então o cara percebeu que ele ainda estava deitado na mesa de seu laboratório, e o computador atrás dele começou a brilhar estranhamente. Acontece que o computador gerou um erro de programa, que fez com que o cara acordasse prematuramente. O processo de despertar foi justamente um beijo, que lhe foi dado literalmente muito recentemente por essa linda garota vestida de vaca. Então o herói viu um copo vazio e pensou que ele estava ali por um motivo, e talvez estivesse relacionado com o seu despertar. Lin pegou-o nas mãos, começou a examiná-lo com mais atenção e encontrou restos de um líquido branco, que depois de alguns momentos reconheceu como leite. Ele começou a se lembrar de que a garota lhe dera algo em um copo enquanto ele estava inconsciente. O herói resolveu esclarecer esse ponto com a garota sentada ao lado dele, que o olhava com um olhar muito interessado. Ele perguntou o que foi derramado anteriormente neste copo, se era leite de vaca por acaso. E a menina respondeu alegremente que na verdade havia leite de vaca incomum neste copo, mas leite próprio, porque ela também é vaca. Então o cara deu uma reação completamente estranha e incomum a essas palavras dela. Ele correu até a garota, colocou as mãos com força em seus ombros e começou a agradecê-la com entusiasmo por algo tão aparentemente insignificante. Ele começou a falar algumas bobagens sobre responsabilidade, que iria assumir a responsabilidade, mas que tipo de responsabilidade a menina ainda não conseguia entender. Ela tentou obter dele alguma explicação sobre como e por que ele assumiria a responsabilidade. O cara levantou a cabeça, olhou a garota bem nos olhos, dizendo que antes de assumir a responsabilidade precisava ver tudo com os próprios olhos. Ele estava confusa e absolutamente não entendia do que ele estava falando, do que ele precisava ser convencido, mas ela estava pronta para ajudá-lo em tudo, porque era a vontade de Deus. Lin pegou os chifres da garota e começou a examiná-los, tocando-os de um lado para o outro. O cara passou os dedos para cima e para baixo nos chifres da garota, andou em círculos e tocou suavemente atrás da orelha. Ele nunca havia permitido que ninguém a tocasse ali antes, então as sensações não eram familiares para ela, mas ao mesmo tempo eram muito agradáveis e embaraçosas. Porque o herói deu a volta nas costas da vaca, tentando examiná-la de todos os ângulos, o que fez a garota estremecer com seu olhar. Então ele se virou e caminhou em direção à tela luminosa, que estava localizada na parede, começando a ler algo ali e a pronunciar em voz alta palavras incompreensíveis para a vaca.
A menina ficou chocada porque alguém além do governador conseguia entender o que estava escrito ali, portanto, conversar com Deus. Além disso, dirigiu-se a Deus com um estranho nome de Siri, após o que começou a responder-lhe com calma, como se obedecesse a ordens. O herói colocou a mão na parede, após o que uma marca foi deixada nela, e os símbolos começaram a mudar na tela azul brilhante. Ele simplesmente ficou em estado de choque com o que estava acontecendo, sem entender completamente como esse cara estranho que se autodenomina uma pessoa real pode falar com Deus sem ser padre. Porém, o cara chocou ainda mais ao chamar o misterioso Deus, que antes havia dado a todas as criaturas comida, abrigo, água, apenas um computador comum. A garota ficou ainda mais surpresa que o cara conseguisse controlar facilmente esse mesmo computador, conseguindo tudo o que pedia. O herói finalmente, graças ao computador, descobriu que já se passaram 195 anos após a extinção da humanidade, o que o surpreendeu muito. Acontece que ele foi a última pessoa que restou em toda a Terra, e este lugar foi chamado de uma espécie de arca na qual as criaturas sobreviveram. O herói não conseguia acreditar nas mudanças ocorridas e não entendia como chegou aqui e como deveria proceder. Ele, naquele momento, assistiu à conversa entre um homem e um computador e ficou maravilhado ao ver que Deus lhe respondeu, embora não tenha entendido uma palavra, mesmo assim entendeu que eles estavam se comunicando. Naquele momento, em outra sala, um padre local os observava pelas câmeras de segurança. Ele sentou-se no painel de controle, olhou para a tela, viu com os próprios olhos toda a cena de uma pessoa despertando do começo ao fim. No entanto, ele não sabia que esse homem estranho estava realmente se comunicando com o computador agora porque a câmera estava silenciosa. O governador olhou para Eli e não entendeu por que ela ainda não havia matado aquela estranha criatura, mas ficou de pé e conversou com ele. Com uma raiva selvagem e incontrolável, ele gritou com a imagem e apertou com força o enorme botão vermelho, que por sua vez deveria fazer com que as pessoas sob as câmeras prestassem atenção nelas. Quando o padre percebeu que Eli não iria fazer nada, ele deu ordem aos seus asseclas para irem até o homem e terminarem o trabalho por conta própria. Afinal, ele entendeu que este homem era na verdade o maior perigo para eles e uma ameaça ao seu governo, porque ele poderia contar a verdade a todos os outros, e então o padre perderia o seu poder. Nesse momento, na sala com o computador, Eli olhou fascinada para o estranho que continuava falando na tela azul. Finalmente, a menina lembrou-se da ordem do padre e enfiou a mão nas costas, tentando sentir a faca ali. Ela puxou a arma das costas, olhou para ela por um longo tempo e não conseguiu entender o que deveria fazer. E mesmo assim, o medo do governador venceu nela. A menina pegou a faca com as duas mãos, apontou a ponta para o rapaz e lenta e silenciosamente começou a se mover em direção às costas dele. De repente, alguns estranhos tentáculos de ferro começaram a se aproximar da própria garota por todos os lados, mas ela caminhou, sem perceber nada ao seu redor, focada apenas no momento do assassinato. Mas o cara percebeu que algo estava errado quando o computador lhe deu um aviso sobre o perigo e a ativação automática da proteção, o que o obrigou a se virar. Durante esses breves momentos, os tentáculos conseguiram desarmar completamente a garota. Eles envolveram todo o seu corpo, incluindo pernas, braços, e fizeram várias voltas em sua cintura. Os tentáculos obrigaram a menina a congelar no lugar, levantar as mãos, ficando verdadeiramente horrorizada com o que estava acontecendo, pois ela não entendia absolutamente nada. O cara percebeu tudo isso e ficou muito surpreso com o que estava acontecendo, sem entender o que fez a garota atacá-lo por trás. A faca que caiu das mãos de Eli caiu no chão, atraindo a atenção de ambos os presentes, tanto meninas quanto meninos. A vaca percebeu que não tinha para onde ir e tentou explicar ao nosso herói por que decidiu fazer isso, o que a fez atacá-lo. A menina disse que o deputado local de Deus a forçou a fazer isso, ameaçando-a com punição e fome por desobediência às ordens do Senhor. Lin ouviu sua história com muita atenção, ainda surpresa com a forma como todos aqui se sentiam intimidados ao chamar um computador comum de algum tipo de divindade onipotente. Além disso, o cara não entendia onde o computador mais padrão, que ainda esta manhã não se destacava dos demais, tinha funções tão estranhas de algum tipo de proteção contra uma ameaça detectada. Como é que estes países tentáculos acabaram aqui, que ninguém nunca programou? Como é que eles próprios entendem quem agarrar, quem é uma ameaça? Eli ficou tão chateada com o que estava acontecendo que não conseguiu conter as lágrimas por causa do remorso por aquele cara estranho. A garota, presa por tentáculos de ferro, olhou para o cara que acabará de tentar matar, chorou e implorou perdão. Ela repetia algo sobre o Padre Liu, sobre o vice-rei de Deus na Terra, e Lin a ouvia e não entendia nada o que ela queria dizer.
Enquanto isso, os tentáculos começaram a apertar Eli cada vez mais, apertando seu peito, cintura e outros membros, envolvendo o torso da garota. Isso acrescentou ainda mais dor ao corpo da vaca, fazendo-a gritar de desconforto causado pelos estranhos tentáculos de ferro. A menina pediu misericórdia ao nosso herói, misericórdia, para que ele a salvasse desse tormento e, por fim, a abaixasse ao chão. Lin saiu do torpor e caminhou até a tela azul brilhante do computador e digitou um comando, ordenando que removesse os tentáculos, indicando que a ameaça havia passado. Depois disso, os tentáculos de ferro soltaram imediatamente os membros da nossa vaca, fazendo-a cair no chão frio de concreto. A garota estava de joelhos enquanto seu corpo ficava com marcas vermelhas pela força com que sua pele havia sido apertada e amarrada. A vaca ainda tremia de medo de ter acabado de perder a vida, mas também estava preocupada por ter acabado de tentar matar uma pessoa tão bonita. E o nosso gentil rapaz tentou, mesmo depois de tudo o que aconteceu, acalmar a pobre menina, aproximando-se dela, estendendo a mão na cabeça dela. O herói enxugou com cuidado as lágrimas da vaca chorona, disse-lhe algumas palavras de incentivo, ressaltando também que não guardava rancor ou raiva dela, pois entendia perfeitamente que ela agia sob pressão. Ele prometeu à garota que com ele ela não teria nada a temer, que ele ajudaria todos eles a se livrarem do governo de um certo estranho padre Liu, que mantinha toda a população local com medo. Essas palavras pareceram animar um pouco a nossa vaca. Ela até olhou para o seu salvador, que ela mesma quase matou, e tentou sorrir, e as lágrimas pararam de escorrer de seus olhos. Lin, enquanto isso, estava pensando em como eles poderiam atrair esse sacerdote para fora, como eles poderiam contar a todas as criaturas que habitam esta arca sobre seus truques. Mas ele não teve que pensar muito, porque a porta do laboratório se abriu sozinha e claramente nada de bom os esperava atrás dela. E ele estava absolutamente certo, porque dois homens grandes apareceram atrás da porta, servindo ao governador local, e eles claramente não tinham as melhores intenções aqui. Assim que entraram, imediatamente transmitiram aos rapazes a mensagem do padre de que ele sabia muito bem que a vaca obedecia à sua ordem, pela qual com certeza seria punida mais tarde. A pobre menina, que já havia sofrido bastante medo hoje, olhou deste porco para seu bastão, coberto de pontas afiadas de ferro, e vice-versa. O segundo porco já estava imaginando que castigo maravilhoso ele faria esta noite com aquela garota em algum lugar sozinho. Eli continuou gritando e implorando por misericórdia. Parecia que ela estava prestes a chorar novamente. Mas de repente nosso herói deu um passo à frente, estendeu a mão, como se protegesse a pobre vaca dos ataques desses terríveis porcos dos capangas do governador. Eli ficou extremamente grata a esse cara gentil, que não apenas a perdoou por tentar matá-lo, mas também estava pronto para protegê-la do padre Liu e seus capangas. Mas o cara achou que seria uma ótima oportunidade para descobrir o que realmente estava acontecendo aqui, quem eram essas pessoas, o que deveria fazer a seguir e se havia uma oportunidade de voltar para sua casa. Então ele olhou para Eli novamente, depois se virou para o homenzarrão, deu alguns passos à frente, cruzou os braços sobre o peito e iniciou uma conversa séria com eles. O cara não tinha medo de nada, pelo contrário, se comportava como se fosse o dono da situação aqui, fazia perguntas e comandava os dois grandalhões de todas as maneiras possíveis. E os dois porquinhos, por sua vez, ficaram muito surpresos com o comportamento estranho desse cara, pois estavam acostumados a ter medo deles o tempo todo, e não ficarem com olhar importante e tentarem dar comandos aqui. Depois que o cara se autodenominou um verdadeiro mensageiro de Deus, os porcos se entreolharam, sorriram, pensando que isso era uma bobagem e que não poderia ver mais ninguém além do seu verdadeiro vice-rei. Perdido em uma semi-raiva, um dos porcos revelou o principal segredo de sua companhia, que na verdade Deus não existe, e o padre simplesmente convoca a comida desse estranho buraco azul brilhante todas as vezes. Isso surpreendeu muito Eli. Ela tentou parar o fluxo de raiva dessa criatura e fazer perguntas esclarecedoras sobre por que todos deveriam obedecer ao governador. Nosso herói Lin ficou simplesmente desanimado com outra coisa estúpida que esses dois marmanjos disseram, revelando todos os segredos mais importantes de seu chefe. E os próprios rapazes também já perceberam que haviam falado algo desnecessário, então de repente ficaram em silêncio e tentaram fingir que nada disso havia acontecido. O único sobrevivente, por sua vez, disse que ou o padre enganou a todos, inclusive esses porcos, ou eles sabiam de tudo e eram seus cúmplices. E em qualquer caso, não importa se eles sabiam ou não o que estava acontecendo, se o padre acredita na existência de Deus, mas este mesmo homem que está diante deles agora é o seu verdadeiro mensageiro.
O cara resolveu demonstrar sua força para todos os presentes, então pediu para Siri apagar as luzes da sala, o que aconteceu instantaneamente. Isso causou uma impressão muito forte em todos que estiveram neste laboratório, pois nenhum deles, nem mesmo o próprio vice-regente de Deus, poderia fazer isso. Aí o cara fez aparecer luz na sala, mas não na sala inteira, mas para direcionar todos os raios para lugares opostos. Primeiro, ele fez um porco brilhar, depois fez o segundo porco brilhar, o que os deixou simplesmente horrorizados, sem entender o que estava acontecendo, temendo que essa luz estranha os machucasse. Vendo uma reação tão assustada, Lin fez a luz girar em círculo e, de repente, freou em um lugar, direcionando-a apenas para si mesmo, como se fosse um holofote. O cara adivinhou que poderia usar toda a situação a seu favor, então fez um discurso sincero sobre como aquele buraco, que antes lhes dava comida, na verdade não era Deus, mas apenas seu servo. Como ele controla esse servo? Isso significa que ele próprio é um Deus real, então ele sabe com certeza que o sacerdote Liu era um enganador porque ele mesmo não enviou ninguém. Seu discurso deixou uma impressão indelével em todos que puderam observá-lo, fazendo-os acreditar em tudo que ele disse naquele exato momento. Lin disse que os observava de cima todo esse tempo e não gostava que alguém estivesse usando seu nome em proveito próprio, então decidiu descer ele mesmo. Depois disso, os porcos começaram a fazer perguntas um tanto estúpidas ao nosso herói. No final ele se cansou disso, então nosso rapaz disse que já havia perguntas suficientes por hoje e que era hora de voltar a falar do padre. Porém, algo distraiu nosso herói e o forçou a interromper seu discurso no meio da frase. Na verdade, ele apenas viu com que reverência a linda vaquinha local estava olhando para ele, com que apreensão ela ouvia e captava cada palavra sua. O cara com certeza gostou dessa atenção da garota, mas ainda assim decidiu não se distrair com isso por enquanto, mas focar nas negociações. Mas a vaca continuou a olhar para o seu herói com um olhar cheio de gratidão, admirando a sua força. Um dos porcos acreditou plenamente na história do nosso herói e começou a questionar os poderes do próprio sacerdote. Seu segundo sócio não gostou muito disso, lembrando que o chefe os alertou sobre isso desde o início. Eles foram imediatamente informados de que mesmo que esse cara pudesse usar magia, isso ainda não significava absolutamente nada. Ele conseguiu convencer seu parceiro de cabelos brancos de que havia sido enganado, ele precisava se lembrar por que eles vieram aqui. Portanto, os porcos ergueram suas armas de forma beligerante, emitiram uma chave circundante e se prepararam para atacar nosso herói. Eles correram para ele com tanta fúria que o cara pensou que poderia realmente estar em sério perigo se permitisse que o tocassem. Por um segundo ele até congelou no lugar, sem saber o que fazer a seguir. Como poderia se defender daqueles dois homens grandes, porque estava desarmado? Mas então ele se lembrou do novo sistema de segurança deste laboratório, que ele conheceu recentemente quando uma vaca tentou atacá-lo com uma faca. Ele gritou para Siri, convocando aqueles tentáculos protetores de ferro, estalando os dedos para aumentar o efeito. Quando os tentáculos apareceram, nosso herói apontou o dedo para esses dois marmanjos, ordenando-lhes que supostamente agarrassem os vilões. Claro, os defensores de ferro do laboratório foram direto para as duas criaturas que representavam uma ameaça direta. Eles, assim como recentemente a vaca, tentaram abraçar esses dois porcos, apertando-os simultaneamente e impedindo-os de se moverem. No entanto, os porcos ainda eram muito mais fortes do que alguma pobre vaca. Portanto, um dos grandes homens conseguiu se libertar dessas algemas de ferro, ergueu os braços com a arma e gritou ameaçadoramente, tentando dar um ar beligerante à sua aparência. Isso assustou seriamente nosso herói, pois ele entendeu que além desses tentáculos de ferro ele não tinha mais proteção. Enquanto isso, o porco, furioso, avançou sobre o nosso rapaz, tentando pegá-lo e matá-lo, como o chefe deles, o padre Liu, ordenou que fizessem. Lin correu para escapar do atacante, tentando ganhar pelo menos um pouco de tempo até que alguma outra medida defensiva lhe viesse à mente. O computador naquele momento informou que a eliminação da ameaça através dos tentáculos de ferro poderia ser concluída mais cedo devido ao fato do equipamento ser antigo, e perguntou ao nosso herói se ele precisava de alguma proteção alternativa. Naquele momento, o porco corria atrás do nosso herói, tentando alcançá-lo, furioso por ter sido submetido a tamanha humilhação. Entretanto, o computador informou que esta versão pode apresentar alguns erros, devendo ser monitorizada com o guarda. E então Lin ficou surpreso, porque nunca tinha ouvido falar de nenhum dos guardas antes, não sabia onde procurar, o que eles faziam.
E então lhe ocorreu que talvez o nome guarda significasse a mesma vaca que o ajudou a acordar, cumprindo assim o papel desse mesmo guarda. Olhando para sua amiga Eli, o cara teve uma ótima ideia, que já havia visto em algum videogame, então tentou invocar um novo nível de proteção. Depois disso, o porquinho começou a ser cercado por alguns objetos estranhos que rastejavam para fora das paredes diretamente por ordem do misterioso cara. Além disso, esses objetos estranhos assustavam o grandalhão muito mais do que os anteriores, pois eram claramente duros, pontiagudos e poderiam causar-lhe danos reais. Ele nunca tinha visto dispositivos tão estranhos antes ou sequer ouvido falar de sua existência. E depois havia as serras circulares mais comuns, alguns rifles, choques elétricos e muito mais do mundo moderno. Ambal não entendeu o que estava acontecendo, mas entendeu que teria problemas se permitisse que essas coisas estranhas o tocassem, então foi forçado a recuar. No entanto, a serra circular o seguiu aonde quer que ele fosse, encurralando-o e fazendo-o se sentir inseguro. De repente, uma voz veio da direção da porta, fazendo com que todos congelassem e voltassem sua atenção para ele. Os marmanjos viraram a cabeça em direção à entrada com esperança, pois reconheceram a voz de seu mentor, esperando que ele os salvasse imediatamente. E nosso casal de heróis olhou para o padre e esperou seu próximo passo, que pode decidir muita coisa no momento. O governador na verdade acabou sendo enorme, completamente diferente do que nosso herói imaginava que ele fosse. Ele estava em frente à passagem e atrás dele não havia absolutamente nada visível, ele era tão grande. O palpite de Lindy que se tratava do padre Liu só foi confirmado depois que Eli o chamou assim. Mas o cara ainda resolveu esclarecer se aquela estranha criatura, um porco enorme, como ele nunca tinha visto antes, era mesmo um padre. Enquanto conversavam, os grandes homens caíram de joelhos e começaram a rastejar em direção ao chefe, tentando implorar por perdão. Eles descreveram tudo o que acabará de acontecer aqui, pressionando por piedade, tentando salvar a pele da ira do governador. Eles também disseram que esse cara estranho se autodenominava Deus Liu, mentiroso. O governador ouviu tudo isso com uma expressão vazia no rosto, ao mesmo tempo tentando entender a melhor forma de agir na situação atual, para não se meter em encrencas. Depois disso, ele de repente caiu de joelhos, abaixou a cabeça no chão, estendeu as mãos para frente e começou a pedir e implorar perdão ao nosso herói, chamando-o de Deus verdadeiro. Isso deixou seus capangas em verdadeiro choque, e nossa vaca também ficou muito surpresa, e o cara ficou simplesmente feliz que seu truque funcionou e agora ele estava seguro. Claro, tudo isso foi uma grande artimanha do governador, que apenas tentava evitar a punição pelo mal que havia cometido. A noite já havia caído do lado de fora da janela, e este enorme porco, baixando a cabeça, convocou nosso herói, a quem agora chamava de Deus e nada mais, para matar esses dois de seus ex-assistentes que o atacaram. Ele pediu ao herói que se livrasse desses dois porcos mal-educados e ingratos o mais rápido possível. Seus assistentes ficaram simplesmente chocados com tais palavras, porque acreditaram nele até o fim, cumpriram todas as suas ordens, ouviram todas as suas vontades e a consideraram a única verdadeira. Eles ficaram indignados porque isso lhe seria feito em troca de toda a sua lealdade ao padre até aquele momento. Mas o enorme porco realmente não queria ouvi-los, pegando uma arma, tentando terminar o que ele mesmo começou, embora ninguém além dele ainda entendesse por que ele precisava disso. O governador ordenou que seus dois ex-subordinados calassem a boca e aceitassem com ousadia o castigo que mereciam por todos os atos que ele havia cometido. Ele admitiu para si mesmo que Deus realmente não existia, mas só recentemente viu com seus próprios olhos como esse cara correu do grandalhão por toda a sala, então com sua magia ele convocou uma arma direto do ar, ele foi usado a acreditar mais em seus próprios olhos. Portanto, ele pensou que esse cara estranho poderia usar a magia mais antiga, que absolutamente ninguém neste mundo poderia usar. E isso significava alguma coisa, então o enorme porquinho primeiro observou o herói de longe, secretamente com inveja de sua força, sonhando em tomá-la para si e se tornar um verdadeiro deus nesta arca. E no momento ele estava tentando agradar esse cara, esperando receber algum benefício mais tarde por sua localização. Portanto, ele fingiu não saber nada sobre as palavras desses dois porcos patéticos, tentando matá-los o mais rápido possível antes que arruinassem completamente todo o seu plano, mas no último momento foi impedido pelo jovem Deus. E Lin naquele momento agarrou a vaca pelo braço, ajudou-a a levantar, ajudou-a a ficar com as pernas esticadas, porque sentar no chão frio é perigoso. O cara disse que originalmente não planejava matar ninguém e não queria que o agora ex-padre Liu tomasse essa iniciativa e a executasse.
Essas palavras obrigaram o governador a baixar a arma no chão e jogá-la fora, abandonando as tentativas de matar seu ex-subordinado. Ele inclinou a cabeça em outro pedido de desculpas ao jovem Deus, tentando obter novamente sua aprovação. Nosso herói recorreu ao computador com a ordem de cancelar o sistema de proteção, pois a ameaça já havia passado, o que significa que poderia ser desativada. O computador obedeceu imediatamente ao jovem herói, removendo os tentáculos de ferro das paredes de onde vieram antes. Depois disso, o porco de cabelos brancos se viu livre, caiu de joelhos de cansaço e tentou recuperar o fôlego depois da bagunça que havia acontecido. Enquanto isso, o ex-padre percebeu que toda vez que o menino usa magia, ele diz uma palavra código e olha para a tela azul, como se estivesse lendo um feitiço nela, o que significa que ele precisa se lembrar dessa mesma palavra para continuar usando-a sozinho. De repente, algum tipo de fadiga selvagem perfurou nosso herói por completo, sua cabeça doeu, suas pernas começaram a ceder. Para não cair, ele se apoiou em sua vaca familiar, a única em quem ele podia confiar de alguma forma aqui, principalmente porque ela era muito macia. A menina estava assustada com o que havia acontecido, ela estava com medo que algo tivesse acontecido com o cara, talvez ele estivesse com dor e precisasse de algum tipo de ajuda. Porém, Lynn disse que era só fome depois de acordar, que precisava comer um pouco, descansar e ficaria bem, como se fosse novinho. O sistema de computador oferecia-lhe a opção de refeições fixas de carne bovina ou suína. Porém, isso pareceu um pouco antiético para o cara, pois aqui na mesma sala que ele havia representantes de porcos e representantes de vacas, o que tornava um pouco estranho comer sua espécie na frente deles. Porém, o herói pensou que eles nunca teriam que provar a carne um do outro, porque eram todos herbívoros, então não haveria problemas. Escolheu várias refeições fixas, decidindo servi-las a todos aqui reunidos como um gesto de boa vontade, mostrando que já não guardava rancor deles, ao mesmo tempo que decidiu surpreendê-los com mais uma magia. Os porcos devoraram a comida nas duas bochechas, gostaram muito da crosta crocante dos hambúrgueres, porque nunca tinham comido nada parecido antes. A vaca rapidamente ficou encantada com os pequenos pedaços de comida estranha, que era muito parecida com o kebab de carne, mas ela não precisava saber disso, ela simplesmente gostou do sabor. O ex-padre também estava sentado por perto comendo uma espécie de cachorro-quente, mas a única coisa em sua mente era que ele queria pegar toda a força desse cara para si e criar tais milagres sozinho. E nosso herói olhou para as criaturas sentadas ao seu redor e tentou entender quem eram, se eram mais animais ou pessoas tão estranhas, porque antes ele nunca tinha visto nada parecido. Lynn examinou sua vaca familiar da cabeça aos pés, prestando atenção na coleira pendurada no pescoço, no peito, do qual ele havia bebido leite recentemente, nos chifres, orelhas e cauda, que balançavam de um lado para o outro. Ele então se aproximou diretamente de Eli e perguntou se poderia verificar o corpo dela mais uma vez de todos os ângulos, porque precisava olhar para alguma coisa. Enquanto isso, o ex-padre tossia com a mão fechada, tentando atrair a atenção de quem aqui se reunia para esta maravilhosa refeição. Era apenas mais uma forma de bajular o novo Deus, nomeadamente agradecer-lhe por este alimento maravilhoso, pelo seu favor, pela sua bondade, na esperança de conquistá-lo. Sem esperar que seus antigos capangas terminassem suas porções, o ex-governador agarrou-os pelas roupas, puxou-os para cima, obrigou-os a se levantarem e segui-lo. Mas pouco antes de partir, ele ficou um pouco na frente da vaca, dizendo-lhe que ela era uma criatura muito boa e que deveria pedir ao verdadeiro Deus que atendesse ao seu pedido. A menina ficou encantada com suas palavras, pois ela havia abordado repetidamente o padre com seus pedidos, mas ele nunca conseguiu atendê-los, e agora finalmente havia uma chance de ela conseguir o que queria. A menina se aproximou de nosso herói e perguntou-lhe um pouco envergonhada se ele concordaria em realizar seu desejo sincero, se ele teria a gentileza de ajudá-la depois de tudo que ela havia feito por ele anteriormente. O cara concordou de bom grado em ouvir o pedido dela, que era que seu amigo, ou seja, outra criatura, que ela chamava de servo real, fosse libertado da masmorra. É claro que, dado o poder e autoridade do novo Deus, seu desejo sincero foi imediatamente realizado, a fechadura da masmorra foi aberta e removida imediatamente. A porta de ferro bateu, depois se abriu e uma linda garota loira com um vestido verde e chifres de veado na cabeça saiu do quarto escuro que era a masmorra local. Acontece que essa amiga da nossa vaca, que estava presa porque, segundo o ex-padre, foi contra a palavra de Deus, e agora o próprio governador a libertava pessoalmente. A menina pegou uma pá e caminhou em direção ao laboratório onde estavam nossos heróis, com a intenção de ver seu salvador e velho amigo.
Enquanto ela caminhava pelo corredor, as pessoas ao seu redor discutiam incessantemente o fato de ela ter sido libertada, apesar do conflito com o padre, dos rumores sobre o altar e do novo Deus que dele emergiu. O servo respondeu-lhes corajosamente que ela não acreditava em nenhum Deus, que não havia Deus neste mundo, e todos esses eram enganadores que apareceram um após o outro. Porém, as pessoas ao seu redor não deram ouvidos ao que ela lhes dizia, apenas fugiram de medo em todas as direções, forçando o servo real a ficar com raiva e ir rapidamente para o altar. A menina estava com pressa porque pensava que sua amiga, uma vaca chamada Eli, estava em perigo, tendo caído no feitiço de outro mentiroso que se autodenomina Deus. E naquele momento, quando todos saíram do laboratório, a portas fechadas, nosso herói examinou o corpo de seu novo conhecido. Para isso, Eli deitou-se sobre uma espécie de mesa azul e permitiu que o rapaz a examinasse por todos os lados, levantasse a barra do vestido, tocasse seus membros, o que a envergonhou muito, mas ela não se atreveu a resistir à vontade de Deus, especialmente porque ela estava muito grata a ele. E nosso herói examinou o corpo de seu novo conhecido de todos os lados e ficou chocado que pessoas como ela pudessem existir em seu mundo naquela época. Ele se perguntou como isso aconteceu, que espécies se cruzaram para criar pessoas tão parecidas com animais. Enquanto isso, Eli decidiu aproveitar a situação e perguntar ao cara que ela considerava o Deus verdadeiro se o castigo de sua amiga era justo, como ele geralmente trata o servo real, se era verdade ou se o governador a enganou novamente. O cara lembrou a ela que ele não era realmente um deus, apenas um cara comum chamado Ling Shen, que quando eles estivessem sozinhos, ela poderia chamá-lo pelo seu nome verdadeiro em vez de fingir acreditar em sua história. Aí eles apenas conversaram bem, discutiram vários pontos, analisaram com humor a situação que aconteceu recentemente e tentaram chegar a um acordo sobre o que fazer a seguir. E logo do lado de fora da porta o servo real já havia chegado, jogando a pá para cima e gritando que Deus não existia e que Eli não deveria se deixar ofender por esse próximo mentiroso. Porém, ela claramente entrou no laboratório no momento errado, pegando nossos heróis em uma situação muito picante e em uma pose que poderia ser mal interpretada, completamente diferente do que realmente era. Claro, o servo real percebeu a situação de forma completamente diferente do que realmente era, o que imediatamente confundiu a garota, fazendo-a congelar de surpresa e arregalar os olhos. A jovem serva corou, fechou os olhos, tentando não olhar o que estava acontecendo, cobrindo-os adicionalmente com as mãos por cima, para que nada vazasse em sua memória, pois ela absolutamente não queria ver sua amiga em tal situação. E a vaca apenas forneceu incentivos adicionais para o constrangimento, porque ela disse que sua amiga havia chegado bem a tempo para que o novo Deus pudesse examinar seu corpo também, o que, é claro, com esta frase significa simplesmente um exame. Isso deixou a loira ainda mais horrorizada e fez com que ela ficasse vermelha e inquieta, e até brilhasse de vergonha, perdesse a capacidade de falar, apenas ficasse de boca aberta e olhasse o que estava acontecendo. A facilidade com que sua amiga percebia toda a situação e não entendia como era do lado de fora. E a vaca, entretanto, deitou-se calmamente sobre a mesa, olhou para sua velha amiga e com um sorriso no rosto convidou-a a juntar-se rapidamente a ela, o que só acrescentou ainda mais estranheza a este momento. Mas o cara entendeu perfeitamente como parecia visto de fora, então tentou se justificar para sua amiga Eli, dizendo que ela simplesmente entendeu tudo mal e que tudo parecia tão estranho, mas na verdade não era algo vergonhoso. Porém, a garota envergonhada não quis aceitar de jeito nenhum suas palavras. Sua suposta habilidade de Deus não a assustou em nada, pois ela não acreditava nisso, o que só a deixou com raiva desse cara pela forma como ele tratou sua amiga vaca, que era muito branda com tudo. Reagiu. Sendo assim, a loira resolveu atacar primeiro, afastando a amiga das garras de mais um mentiroso que tentava se aproveitar de seu lindo corpo. Ela repreendeu terrivelmente nosso herói, chamou-o das piores palavras que poderia conhecer, tentando afastá-lo da vaca para que ele não pudesse enganá-la e tirar vantagem de sua credulidade. O servo não quis ouvir absolutamente nenhuma desculpa e palavras defensivas de Eli, que tentou explicar o que realmente estava acontecendo aqui, que ela não corria nenhum perigo, que ela mesma concordou com isso e estava feliz em ajudar o verdadeiro Deus, já que ele só precisava olhar o corpo dela. Porém, a loira não levou a sério nenhuma palavra ou argumento da amiga, acreditando que ela já havia sofrido uma lavagem cerebral, considerando apenas ela mesma como certa. A garota atacou o nosso herói tão rapidamente que ele nem teve tempo de fazer nada, apenas ficou surpreso com a velocidade do ataque dela. O servo não parava de atacar o cara, que ela considerava um mentiroso,
atacando-o constantemente, tentando machucá-lo e derrotá-lo o mais rápido possível. Lin só teve tempo de se esquivar e fugir de seus ataques relâmpagos. Ele não podia usar o computador e sua ajuda, pois não queria prejudicar a amiga de sua amiga vaca, Eli. Embora o servo tenha ficado envergonhado porque o cara não a atacou de volta, apenas se esquivou, fugiu e tentou se defender, isso não a impediu. A luta deles, se aqui se pode chamar assim, não durou tanto, porque o servo ainda era mestre em seu ofício. Ela disparou vários ataques poderosos e particularmente rápidos de ambos os lados, que atingiram o alvo depois de percorrer todo o laboratório em círculos. Depois disso, a orgulhosa garota deu alguns passos para trás, colocou a pá em uma bainha improvisada, ficando de pé sobre o inimigo derrotado. Nosso herói naquele momento estava caído no chão, espancado por uma jovem, completamente desmaiado. Seu corpo estava completamente coberto de hematomas e contusões, que obviamente demorariam muito para cicatrizar. E enquanto nosso menino estava deitado no chão se recuperando de uma boa surra, a vaca finalmente conseguiu convencer a amiga de que ele era um cara muito legal, que a protegeu da gangue de ladrões Liu que governava este lugar antes. O servo, ao que parece, até acreditou na amiga depois de tudo que ela conseguiu lhe contar, e até começou a se arrepender sinceramente de ter batido tanto no coitado, que na verdade protegeu a vaca enquanto ela mesma estava na prisão. Porém, uma questão ainda permanecia sem solução: o que exatamente eles estavam fazendo naquela mesa estranha quando a loira entrou na sala, pois visto de fora realmente parecia um pouco assustador e constrangedor, como se o cara estivesse fazendo algo ruim com a amiga dela. Mas a vaca explicou que o cara só queria olhar o corpo dela, porque ele mesmo não tinha orelhas, nem rabo, nem outros sinais de raça alguma, então ele se interessou em estudar tudo isso com atenção. Só depois dessas palavras o servo percebeu que o cara caído no chão, desmaiado, realmente não tinha nenhum desses sinais listados, o que o distinguia significativamente de todos que ela já tinha visto antes, o que era muito estranho. Ela também sabia com certeza que, como esse homem era tão diferente de todos os outros, isso significava que ele poderia ser um grande obstáculo para o padre, porque o ex-vice-rei Liu estava acostumado a comandar tudo aqui, o que significa que ele estava claramente preparando algum tipo de plano e agora os heróis precisariam ser duplamente cautelosos com ele e estar prontos para atacar a qualquer momento.